Engraçado porque esses momentos a gente acha que não são importantes e são, né? Porque você mostrar que você teve o cuidado de entender a cultura do cara, né? Sim. Isso porque às vezes você pode estar ofendendo sem querer, né? Exato. E isso é um ponto que a gente pode puxar também, principalmente pela parte uma boa parte da viagem tem o networking, né? Então, não necessariamente a gente vai só viajar com as pessoas que a gente conhece, a gente vai se relacionar com outras pessoas também. O networking ele é super importante porque depois fica pós-viagem. Fica alguma coisa depois que tem que ser resolvida e aquele vínculo, aquela conexão com aquela pessoa de lá, ela foi feita. Então, pode gerar negócios, pode gerar mais parcerias de trabalho, pode gerar uma amizade. A gente fez o primeiro episódio aí com a Mana Sweeney e ela é realmente uma pessoa que eu tive alguns projetos com ela. Virou uma amizade que pode gerar novos negócios de novo. E é muito importante também esse relacionamento. Você pode, ao contrário, né? No pior cenário, quebrar tudo, né? Quebrar tudo. A postura tem muito disso, né? Quando você viaja, trabalha, você tem que ter uma postura interessante para se preocupar. Não que você tem que ser aquele quadradinho, né? Diferente do que você é. A gente tem que ser o que a gente é, de verdade, nosso jeito. Mas tomar cuidado com os excessos, né? Cuidado com o excesso de brasilidade, às vezes, também, que a gente sabe que a gente gosta muito de ser muito espontâneo, e isso pode ferir um pouquinho do hábito, da cultura da pessoa, né? Então, a gente viu muito disso, realmente, né? A gente falando de ambientes multiculturais, você tem muito relação com isso, mas a postura e o relacionamento entre as pessoas, eles são muito importantes mesmo, né? Eu acho que o Fernando já teve também esse senso aí também, e muito tem uma coisa legal, que eu acho que posso até te fazer uma pergunta com relação a isso, Fernando. Você sentiu que depois que você teve essas experiências, que foram acontecendo, a sua visibilidade melhorou com relação aos seus companheiros de equipe, sua liderança, o cliente que eu entendia, ou o próprio interno mesmo, assim, que as coisas foram evoluindo, assim, fala assim, caramba, ele entregou o resultado, ele teve essa experiência, e isso deu mais visibilidade até para você? Sem dúvida, assim, até tem dois itens, assim, né? Um é que quando eu tava lá, né, eu até vi uma foto sexta-feira, né, alguns dias atrás aqui, antes da gravação, minha, e eu tinha muito cara de novinho, assim, 28 anos, né? Sem barba, cabelinho mais curtinho, muito cara de adolescente quase assim. E lá, né, por todo o trabalho que a gente tava fazendo, né, parte de postura e o que a gente realmente tava ali focado em entregar e fazer acontecer o que precisava ser feito, né. Uma vez tava conversando com um americano lá, ele perguntou, quantos anos você tem? Aí eu falei, 21. Aí ele respondeu assim pra mim, nossa, você tem muita responsabilidade com uma pessoa de 21 anos, né? E até porque lá era muito comum que o pessoal começava a trabalhar, quando começava a trabalhar, já no final da faculdade, né? E aqui não, né? No final do primeiro ano de faculdade já estava trabalhando, já estava na área aqui de qualidade, automação e tudo mais. E lá era um ponto, né? Bastante diferente. E outro que deu realmente essa visibilidade, a viagem aos Estados Unidos, né? 5 meses depois, outras coisas que eu fiz, né? Para México, ainda trabalhando aqui do Brasil, mas para o México, para o Chile, depois presencialmente na Colômbia de novo. Dentro da empresa que eu ficava, tinha uma salinha de P&D. E tinham 5 posições nessa salinha de P&D. Uma vez uma das diretoras entrou lá, eu era novo naquela sala, mas já estava ali, ela chamou um por um pelo nome e ela se referiu a mim como menino, porque eu realmente era novo ali, né? Não era um ambiente que eu costumava ficava muito mais em cliente do que dentro da empresa. E aí depois dessas viagens e tudo mais, né, um dia ela entrou na sala de novo e chamou um por um, né, e falou, Fernando, né? Ela foi, bom, acho que é muito mensurável, né? E até, na época, fiquei 6 anos nessa primeira empresa que eu tive essa experiência. Então, no dia que eu saí, o próprio dono da empresa era uma empresa, por mais que tinha esses projetos internacionais e as filiais e tudo mais, era uma empresa pequena, né, vamos dizer assim, né, comparado com o tamanho da NTT, por exemplo. E o próprio dono da mesa estava lá novamente na minha posição na sala de P&D e ele veio presencialmente no meu último dia e falou, obrigado por tudo que você fez pela empresa, né, pela sua disponibilidade, pelos trabalhos que você fez fora, né, pelos pilotos que eu até fui para fora fazer e realmente depois a gente conseguiu converter em alguns contratos ali para a empresa, então a visibilidade mudou muito. E até um outro gancho que foi nessa experiência que eu trabalhei com um gerente que depois me trouxe, na época, aqui para Everest, né? Que era o Hayashi. Então, ele foi meu gerente lá, ele viu como, por mais que tivesse pouca experiência e pouca idade, como as coisas foram conduzidas. E surgiu a oportunidade aqui na Everest, na época, né? Não, por mais que a gente era parte do grupo já no TT. E ele precisava de alguém com inglês, com as características que ele tinha visto e tinha gostado, né?
E surgiu essa oportunidade de vir para cá na época também. Muito bom.